Se vocês estão cansados dessas mesmas opções de moedores de lâminas cônicas aí de 5, 6 ou até mesmo 7 faces e querem conhecer moedores diferentes, com lâminas diferentes, com uma construção bacana, uma certa maciez, uniformidade na moagem e mais, que sirva tanto para filtrados como para expressos, você se enquadra nesse perfil, esse vídeo é para você. E hoje vamos analisar o moedor da empresa Cafesing, o Orca G1. Sério, que moedor bonito. E a grande diferença dele tá bem aqui dentro, ó, pois ele possui lâminas planas. E vocês já vão entender qual é a diferença do funcionamento quando comparado às cônicas e também no resultado. E galera, só adiantando que a empresa Cafesing me mandou esse moedor para que eu desse as minhas impressões e algumas sugestões de melhoras sobre esse moedor. Portanto, eles não estão patrocinando esse vídeo, eu serei super sincero nos pontos positivos e negativos que esse moedor vai entregar pra gente. E claro que eu preciso agradecer à empresa pela confiança no meu trabalho. E apesar disso, eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final, porque lá eu vou ter um alerta que é até meio polêmico, mas sério, confia porque vocês precisam saber disso. Começando pelos acessórios que vem dentro dessa caixa aqui, que apesar de bem bonita, minimalista e bem construída também, ela é um saco para abrir, sério. Eu passei raiva tentando abrir diversas vezes essa caixa, porque ela, além de não ter pegada para você abrir, ela não escorrega legal, então você fica tendo que fazer força para tirar uma tampa da outra ali, enfim, é horroroso. E eu deixava o outro par de lâminas, porque esse moedor vem com duas lâminas, sim. Com o tempo eu meio que enchi o saco de ficar tentando abrir ela para trocar, então deixei as lâminas separadas e ela eu guardei num canto. Já sugiro isso para vocês para não passar esse tipo de raiva também. Mas dentro dessa caixa vem, claro, o moedor em si, o corpo do moedor, já com a lâmina plana, né? Você vai ver que tem uma outra lâmina aí. Tem também a sua manivela com a manopla de um lado, dois pares de borrachinhas ali para ter a pegada no moedor extra, porque já vem um no moedor também, e a lâmina Ghost Burst, que é a lâmina fantasma, aí que vocês já vão entender a diferença para a lâmina plana de fato. E é só isso mesmo, não tem nenhum manual, nada. Tem um manual do usuário no site, assim como eu falei no caso do review da balança deles, mas na caixa mesmo não tem nada disso. Não vem nem com um case, nem com um pincel para limpeza, que pelo preço que a gente vai falar mais lá na frente, cara, eu acho que valeria ter sim. O material do moedor é todo de aço inox, algumas partes de alumínio e a manopla é de madeira. Pesa ali em torno de 840 e poucas gramas, e só para você ter uma comparação com o K6, por exemplo, ele pesa 640, então é bem pesado esse moedor. A sua manopla não é tão suave, você vê que ela não desliza tão bem, mas sinceramente no meu dia a dia aqui, no uso que eu fiz, eu não senti a menor dificuldade de moer com ele. Tem 5,7 centímetros de diâmetro, 18 de altura e a sua manivela também tem 18 centímetros. Possui uma capacidade média ali de 40 gramas de grãos no corpo do moedor e no copinho 60 gramas de pó no caso. Tem ajuste externo de 24 números, sendo que entre um número e outro tem ali em torno de 3 cliques. Então, no total, são 72 cliques, com um tamanho de diferença entre um clique e outro de 18 microns. Comparando novamente com o K6, ele tem 16 microns de diferença. Portanto, o salto no K6 é um pouco menor em comparação a ele. E vocês perceberam que eu falei por volta de 3 cliques, porque isso é o que afirma a fabricante. Mas como você vai ver aí no vídeo, a precisão da setinha em cima dos números não é das melhores. Então tem momentos que parece que passa de um número para o outro em 2 cliques ao invés de 3. Isso fica um pouco confuso, até para você informar para alguém uma referência de clique de moagem, você vai ter que dar uma andada para trás até chegar num número fixo e depois andar para frente para conseguir identificar ali se está em, por exemplo, 5.2 ou 5.3 ou 5.1, que seja. Enfim, dá uma confusão na hora de você levar essa informação para alguém de referência e também bater o olho e já saber qual clique que está. Às vezes está entre o 5 e o 6, mas você não sabe se é o 5.2 ou 5.3. Deram para entender isso aí? Até porque não tem um tracejado entre um número e outro, aí dificulta ainda mais, infelizmente. Ambas as lâminas, tanto a plana como a Ghost, são de 49 milímetros, e isso foge um pouco do padrão das lâminas planas de 64, porém os fabricantes lá no site explicam o motivo do uso dessas lâminas menores, e nada mais é do que para trazer um moedor com um design mais próximo possível dos moedores manuais que a gente está
acostumado, esse cilindro aqui, e para isso eles precisaram adaptar a lâmina até para uma questão de física que a gente já vai ver. Portanto, a ideia aqui é realmente inovar e agradar os coffee lovers com um estilo de moedor que a gente já está acostumado. Até porque os moedores que usam as lâminas maiores precisam ser apoiados na mesa para você realizar a moagem. Apoiado na mesa? Mas como assim? E aqui eu preciso abrir um parêntese para explicar para vocês a diferença de funcionamento entre as lâminas cônicas e as lâminas planas, sejam nos moedores manuais ou nos elétricos. Os moedores de lâminas cônicas usam a gravidade ao seu favor. Enquanto os grãos vão caindo, as lâminas vão girando e o que define a espessura de cada partícula é a distância entre uma mó e outra. E percebam que na parte superior das lâminas cônicas existem os tais dos pre-breakers, ou quebradores anteriores, que são uma parte ali do topo da lâmina que dá uma quebrada no grão antes de fato cortar ele para definir a espessura que a gente colocou lá na regulagem do moedor. E é nesse momento que a quantidade de faces das lâminas são importantes, porque quanto mais faces tiver a sua lâmina, menos espaço vai ter para o grão cair ali. Então, como tem menos espaço, vai caindo de pouquinho em pouquinho, então você precisa fazer menos força para moer. Então, com 7 lâminas você tem menos espaço, com 5 você tem muito mais espaço, então cai mais grãos ao mesmo tempo e você precisa de mais torque ali, né, de mais força na hora de realizar aquela moagem, e isso dificulta ali a nossa vida no dia a dia. Nos de mós planas, utiliza-se da força centrífuga, que no giro ali da lâmina, ele joga o grão para o lado e aí sim, com a distância entre uma lâmina e outra, define-se a espessura daquela partícula de café. Sendo assim, por conta dessa força centrífuga, você precisa de uma certa potência para que isso aconteça ali dentro do moedor e jogue os grãos para os lados. E é justamente por essa razão que os moedores elétricos de lâminas planas tendem a ser mais caros que os de lâminas cônicas, porque eles precisam de um motor mais potente e isso acaba encarecendo o produto. Tá, então como a gente transfere essa força toda dos elétricos para as nossas mãos? E é por isso que nesse tipo de moedores manuais eles utilizam ainda mais, com mais eficiente, o tal dos pre-breakers, né? Aqueles quebradores que quebram os grãos ali no início para facilitar a vida das mós, das lâminas das mós lá no final. É tipo a ideia das cônicas, só que um pouco diferente. E é justamente por isso que a Cafesing usou lâminas menores e é aí que entra a engenhosidade desse produto. Os outros moedores que eu falei que tem que apoiar na mesa, eles precisam desse apoio justamente porque eles usam as lâminas maiores. Então você precisa de mais força para triturar esses grãos, porque vai mais quantidade de grãos ali. E para isso você precisa estar apoiado em alguma coisa, porque no braço ali você não consegue. Essa foi a saída que a galera da empresa encontrou para poder a gente ter um moedor com esse estilo aqui que a gente está acostumado, com lâminas menores e um resultado de lâminas planas. E sobre o resultado de lâminas planas, tem muita gente que define, lâminas planas dão mais claridade para a bebida e lâminas cônicas dão mais um toque mais chocolate, sabe aquele sensorial clássico de expresso, o que não é verdade. A gente sabe que tem muitas variáveis em jogo. Um vídeo super legal que trabalha esse assunto a fundo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo do Lance Hendrick, que ele faz esse tipo de comparação e explica melhor. Vou deixar aqui para vocês assistirem assim que acabar esse vídeo. O importante que vocês saibam não é simples assim, depende de um monte de outras coisas. O importante é comparar lado a lado um moedor com o outro, e eu fiz isso. A gente já vai falar um pouquinho disso mais na frente. E explicando rapidamente, as lâminas são essas que vocês estão vendo no vídeo agora, que possuem essas ranhuras, ela é literalmente plana, como vocês estão vendo, e estão mais acostumados em vídeos de gringos por aí, por exemplo. Já as Ghost Burrs, ou lâminas fantasmas, são essas outras que possuem uma espécie de dentes com formato de diamante, que trituram um grão ali, e essas sim são mais voltadas para filtrados. As lâminas planas servem mais para expresso, elas até conseguem moer para filtrados, mas possuem um limite, diferente das Ghost Burrs, que são só para filtrados, não conseguem chegar no nível de expresso. Por mais fina que seja a moagem, ainda vai passar rápido demais, não vai ficar legal a sua bebida. Então, Ghost Burrs só filtrados, lâminas planas, expresso ou filtrado com certo limite. E agora falando sobre o funcionamento, que é muito simples. Mentira, não é nada simples. Na verdade até é, mas até chegar no simples tem uma questão. Acontece que esse moedor não é nada intuitivo e é até um pouco confuso, se liga.
Quando esse moedor chegou aqui em casa, eu peguei ele e falei, cara, vou tentar usar sem ver nenhum review para ter as minhas impressões como consumidor ali de primeira viagem com esse moedor. E aí eu vi aqui as regulagens externas, falei, ótimo, lembra o meu K6, vai ser fácil então. Beleza, aí eu tava olhando o moedor, abri o copinho aqui, ué, tem uma regulagem interna aqui, eu falei, caraca, será que esse tem uma micro-regulagem, tipo, sei lá, o moedor elétrico da Breville, sabe? Tem uma regulagem interna, pô, para deixar ainda mais específica o perfil de moagem. E fiquei super intrigado e comecei a mexer aqui, comecei a futucar, não conseguia fazer a lâmina rodar, travei a lâmina, destravei, enfim, não conseguia entender e cheguei à conclusão que eu era burro mesmo. E aí tive que procurar na internet. Ocorre que essa regulagem aqui, essa porquinha aqui, ela é simplesmente para fixar a lâmina, para fechar. Você fecha ela toda e é para isso que ela serve. Enfim, cara, com o design dela que eu vou mostrar mais um detalhe para vocês, parece muito que ela é uma regulagem. Tem uma setinha mostrando, tem uns buraquinhos aqui para você mexer, tem um clique, ó. Cara, isso aqui para mim ia ser regulagem, só que não é. É só para fechar mesmo as lâminas. Talvez esse design tenha um sentido quando eu comentar sobre a troca das lâminas. Talvez. Vamos ver. Então, prosseguindo, seu funcionamento agora sim é muito simples. Basta você tirar a manivela, colocar os grãos, definir a regulagem na regulagem externa, girar a manivela para moer e vai cair o pó ali no seu copinho e só você fazer o seu café. Vou deixar um guia de cliques que eu encontrei aqui nos meus testes, tanto para filtrados como para expresso em ambas as lâminas. Galera, algumas considerações. A primeira delas é que eu achei a moagem muito suave. Por conta de toda essa questão física que eu tratei com vocês agora há pouco, eu achava que ia fazer muito mais força para moer. Eu achei muito tranquilo, até demora a pegar uma certa resistência, que as lâminas estão passando pelo pre-breaker e entrando nas lâminas de fato, e aí quando pega, você ainda assim sente uma certa maciez, muito interessante. O máximo que acontece no expresso você sente uma vibração diferente que você não está acostumado com os moedores de lâminas cônicas, mas faz parte ali do mecanismo das lâminas planas, né? Mas, de resto, achei muito simples de moer também, bem fácil. Inclusive, minha esposa achou mais macia do que o K6, só para vocês terem uma referência. Porém, tem um detalhe que dá um pequeno ódio no coração quando você está moendo nesse moedor. Cara, são os últimos grãos. Eu achei que acontecesse só comigo, mas eu vi em vários outros reviews que isso acontece também. E, cara, os últimos grãos, 2, 3, 4 grãos ali, eles não são moídos, eles não conseguem encaixar nas lâminas para serem moídos. E você fica ali, ó, isso aumenta mais de 40, 50 segundos o tempo de moagem só para você tentar fazer. E eu confesso que diversas vezes eu desisti, colocava uma quantidade a mais ali, já sabendo que isso ia acontecer. Então isso é uma coisa que bem ruim, e quando você vai trocar de lâmina, você encontra eles ali meio que quase que intactos, sabe? Então isso foi um negócio que não curti muito. E falando nisso, a moagem dura ali de 1 minuto e 20 a 1 minuto e 30 para os filtrados, tirando essa questão aí de ficar moendo os últimos grãos, e para expresso de 2 a 3 minutos, né? Dependendo da sua velocidade. Isso tudo testando para 20 gramas, fechou? Então é mais ou menos isso. E um outro ponto negativo também relacionado a isso é a retenção. Eu fiquei surpreso porque nos meus testes chegou ali de 0,3 gramas até 0,6. E assim, parece pouco você percebendo em gramatura, mas para moedores manuais, como a lâmina está logo acima do copinho, não deveria reter nada, tinha que ser próximo do zero, como acontece no K6. Mas aqui não, aqui retém bastante, e não só por conta dessa questão de ficar agarrado ali entre as lâminas, mas também o copinho, ele agarra muito pó de café ali, como vocês vão ver, e você tem que ficar batendo ele ali para poder aproveitar o máximo de pó que você consegue, mas ele ainda assim retém entre as lâminas alguma coisa. E esse copinho, meu Deus do céu, como é enjoado de encaixar. Eu vejo aqui que ele tem na rosca dele, ele tem umas ranhuras, não tem como não bater quinta série, né? Tem umas pregas mais finas. Então para você encaixar, cara, é muito ruim, você tem que ficar fazendo vários testes aí. Vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer e fica desencaixando toda hora. Outra coisa também, você está apertando o copinho e ele afrouxa a lâmina aqui, porque a lâmina ela gira para um lado e o copinho para o outro.
Então, às vezes você está apertando o copinho, ó, afrouxei a lâmina, e tem que ir lá e apertar a lâmina. Então você fica com esse incômodo aí no uso diário. É importante trazer isso para vocês também, diferente do K6. O K6 é mais suave, até o barulhinho é mais suave, ó, porque as pregas da rosca dele são maiores, então talvez por isso que facilite a rosqueada aqui, sei lá. Mas falando da moagem em si, eu achei muito interessante. Fiz alguns testes às cegas com o K6 e não consegui chegar à conclusão porque eu usava um café, escolhia o K6, usava outro café, escolhia o Orca, usava outro café, voltava para o K6, então assim, foi meio que um empate. Eu achei muito próximo o perfil, pelo menos nas Ghost Bursts. E no Expresso, comparando, aí sim eu praticamente escolhi todas as vezes o Orca, até porque pô, ele tem uma lâmina própria para Expresso, né? O K6 ele nem é tão indicado para Expresso assim, se ele ganhasse aí sim, seria esquisita essa escolha, mas o Orca realmente entrega um perfil muito bom de Expresso. E eu nem quis comparar com o Baratza 7, que eu acho que aí já seria até uma certa injustiça, porque eu acho que o Baratza é bem superior. Mas se você quiser ver esse duelo do Orca contra o Baratza, quem sabe eu não me surpreenda aí, comente aqui embaixo que eu trago para vocês. Galera, a troca das lâminas é muito simples e até bem rápida. Eu consegui trocar ali em torno de um minuto e pouquinho. Muito tranquilo de trocar. Basta você colocar no clique zero o moedor, tirar o seu copinho, desatarrachar aquela rosquinha que a gente comentou aqui, retirar as duas lâminas e colocar as novas duas lâminas. Fechou a rosca, fechou o copinho e você já está livre ali para fazer ou o seu expresso ou o seu filtrado. Detalhe que no caso das lâminas planas, você tem uma diferença ali, você tem que fechar toda a rosca, mas aí quando você fechar, você volta 2 cliques para poder liberar a manivela. Isso não sou eu que estou falando não, tá? Isso aí tá no próprio manual lá no site da Cafesing. Já na Ghost Burst não, você tem que deixar ela toda fechada. E aí é por isso que eu acho que talvez seja a razão desse design dessa rosquinha, né? Mas ainda assim eu acho que ficou meio confuso. Então o que eu achei interessantíssimo nesse moedor é essa possibilidade, essa gama de opções que a gente tem de fazer testes e brincar com o sensorial. Pô, a lâmina plana ela não faz café filtrado? Vamos fazer um mesmo café com todas as variáveis fixas usando a Ghost Burst e a lâmina plana e ver qual a diferença no sensorial. Às vezes a lâmina plana vai trazer um café mais encorpado, mais doce, e a Ghost Burst algo mais brilhante, mais com clareza. E aí você pode ter esses dois perfis com um único moedor. Tem outro moedor de lâminas cônicas na sua casa? Pô, compara os dois, usa aí a Ghost Burst, usa a cônica lado a lado para ver o que você prefere. Então você já aumenta aí a possibilidade de xícaras de café diferentes na sua casa. Isso eu achei bem legal, de fato. Mas chega de teoria, bora para a prática ver como esse moedor se sai tanto nos filtrados com a Ghost Burst como no expresso com a lâmina plana. E diferente do que eu estou acostumado aqui, dessa vez eu vou usar 2 cafés da Black Tucano. O orgânico para o expresso e o single origem para os filtrados. E cara, os filtrados eu tô até mais curioso porque eu conheço muito bem esse café e eu quero ver se vai ser uma diferença muito grande. Eu ainda não testei ele, testei outros, mas estou muito curioso. Ambos cafés de 86 pontos, ambos com sensorial de caramelo, porém esse aqui tem também um melaço de cana e damasco, esse aqui chocolate, e eu acho que vai ficar muito bom, sinceramente. Cupom de desconto 10% na descrição desse vídeo, site e Instagram deles também. E galera, antes de eu falar o que eu achei dos cafés, vocês lembram daquele alerta que eu pedi para vocês assistirem o vídeo até o final? Pois é, ativem ele agora, dando like nesse vídeo, porque isso ajuda demais. Cara, trazer um moedor novo, que eu não tinha nenhuma experiência com um moedor manual de lâminas planas na minha vida. Foi um teste de muito tempo, várias semanas aí testando ele, para trazer todo completão, assim, da forma que vocês estão vendo. Então esse like ajuda demais, demonstra a gratidão que vocês têm pelo canal. E se quiser ajudar ainda mais, inscreva-se, ative o sininho para não perder mais os outros vídeos, os próximos vídeos que virão, porque eu acho que vem coisa boa por aí, tá? Então ative o sininho. Então bora fazer café. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I
thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of. E galera, sobre as bebidas, o expresso, sério, ficou um expresso daquele classicão. Se você gosta de expresso classicão, essas lâminas planas vão te agradar. Então, ficou aquele chocolatudo mesmo, o caramelo tava muito bem, parecia um caramelo tostado na real, com muito peso na boca, bem encorpadão, até mais do que o Baratza 7, na minha opinião, pelo que eu tô acostumado aqui com o orgânico, e muito fácil de regular também. Eu acho que na segunda tentativa já saiu um belo café, então tem uma precisão muito interessante esse moedor. A impressão que eu tenho é que ele tem mais fines, tá? Tanto no Ghost Burst como no de lâminas planas. Justamente porque esses grãos ficam muito tempo ali, então tende a gerar mais fines mesmo. Mas ainda assim, para o expresso isso é até positivo. Nos filtrados, Ghost Burst deu uma clareza muito legal, uma suculência no café. Eu acho que essa é a palavra da Ghost Burst, suculência no café. Então assim, trouxe um brilho para o Single Origin, que ele é um café que ele tem uma baixa acidez, mas parece que ele deu um up na acidez, sabe, do Single Origin. Então gostei demais também. E eu sei que vocês estão se perguntando, o preço do Orca G1 na data desse vídeo está $189. E já adianto para vocês que a marca já abriu o leque em opções de moedores. Primeiro, lançaram o moedor Grease, que é o moedor de lâminas cônicas deles, o comum aí que vocês estão acostumados. Tá saindo a $89. E além disso, atendendo a pedidos dos clientes, a Café Sim pegou esse moedor aqui, o Orca G1, e desmembrou ele em dois, porque agora tem o Orca Go, que é um Orca que vem com a lâmina plana, e o Orca que vem só com a lâmina Ghost Burst. Então você pode escolher também, os dois estão saindo a $89. E para quem não viu o review da balança dessa mesma empresa, a On G1, que eu fiz aqui no canal, vou deixar o card aqui agora. Lá eu pedi para eles me deram 5% de desconto para vocês, né, na verdade. E esses mesmos 5% de desconto, espero que vocês gostem, vai estar servindo para todos esses moedores que eu acabei de citar aqui. Vou deixar o link e o código aqui na descrição desse vídeo. Agora, de fato, vamos para o alerta que eu comentei com vocês. Eu não sei se vocês conhecem o canal Daddy Got Coffee, que é de um cara, eu não sei o nome dele na real, mas que eu acho que ele é até mais famoso no Instagram. Mas enfim, no review que ele fez do Orca, ele vem trazer um alerta para os consumidores e eu achei conveniente trazer também para vocês fazerem as próprias pesquisas, tirarem suas próprias conclusões e decidir por conta própria, mas eu achei que tinha que trazer, sabe? Primeiro ele começa apontando que a Café Sim é uma empresa chinesa e que os chineses têm um certo costume de copiar coisas. E assim, eu confesso que nesse momento do vídeo eu achei ele um pouco xenófobo, achei um pouco exagerado no discurso dele, mas eu acho que ele tinha um ponto, E em seguida ele mostra outros moedores que eu também achei no AliExpress com a mesma construção e design do Orca G1. O que fez eu me questionar se isso não é mais um produto white label que temos por aí e a Café Sim só colocou a marca dela e tá vendendo aí do jeito que ela quer. Eu, Gabriel, pensando aqui comigo, acho que não. Acho que de fato ela é a desenvolvedora original desse design por duas razões. A primeira razão é que, cara, eles têm páginas e mais páginas explicando toda a razão, toda a lógica por trás de como eles chegaram no design, seja do moedor, seja da manopla, seja das lâminas. Então tem tudo lá explicando qual foi o objetivo que eles quiseram alcançar com esse design.
Então, para ter esse cuidado, fica parecendo mesmo que eles que criaram, sabe? E além disso, quando o rapaz questionou a eles se esse design era próprio deles, eles responderam com toda clareza dizendo que sim, esse é o design nosso. Diferente do que aconteceu com as outras empresas. Eu acho que um amigo dele perguntou para outra empresa que tinha um moedor igual a esse, e aí a empresa simplesmente bloqueou o amigo dele e nem sequer respondeu. Então, para mim, isso já é um indício de que a Cafesim, sim, provavelmente é a criadora original desse design, e ela sim foi copiada. Mas não coloco minha mão no fogo jamais. De qualquer maneira, é um moedor com uma boa moagem, traz xícaras interessantes. Essa ideia de você brincar trocando de lâminas e fazendo comparativos treina muito o nosso sensorial. Eu acho que essa é a grande vantagem desse moedor, e se você tiver interesse de ter um desses na sua casa, aproveite esse desconto aí e já pega esse link aí na descrição.